ao Parreira. Esse convite ao... Esse convite ao Parreira, ele tem uma situação especial. O Parreira é muito amigo do Ricardo Tenório há muitos anos. E eu era fã do Parreira, obviamente, o treinador que me deu. Eu nasci em 1978, então o primeiro campeonato mundial da seleção brasileira que eu vi. Lá estava o Parreira me dando essa alegria. Eu era um fã do Parreira. E em 2009 o Parreira veio. Conheci o Parreira em 99 aqui. Eu tinha... sei lá, 3, 4 meses de estágio no Fluminense. Via o Parreira aqui, porque eu trabalhava numa sala aqui embaixo, e todos se lembram que em 1999 o Parreira aceitou dirigir o Fluminense naquele momento em que a gente estava disputando, infelizmente, na nossa história, a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Parreira foi de uma grandiosidade sem palavras, porque um treinador campeão mundial com a seleção brasileira, aceitar, apesar de ser o clube do coração dele, o clube que ele ama, o clube onde ele teve o seu campeonato brasileiro em 84, mas a gente conhece um monte de gente que diz que ama, mas que não pegaria uma empreitada dessa de jeito nenhum. Então, aquele foi o primeiro contato que eu tive rápido com o Parreira. Em 2009, 10 anos depois, o Parreira foi nosso treinador aqui no início do ano. E por 2 ou 3 julgamentos que o Fluminense teve, eu tive que ir na concentração conversar com ele, para falar como ia ser o julgamento, se ele ia poder contar com o atleta ou não. E tivemos, obviamente, ótimas conversas e ótimos aprendizados. E ele talvez não se lembre, ou talvez se lembre, quando ele saiu, sei lá, em março ou abril de 2009, eu mandei um e-mail para ele, dizendo do orgulho que tinha tido de poder ouvi-lo, poder participar das conversas com ele. E ele mandou um dos e-mails mais bonitos que eu recebi na minha história do Fluminense, dizendo, ele me chama de, posso falar? Ele me chama de Dom Mário. Ele falou: Dom Mário, a minha passagem no Fluminense, ela foi extremamente importante nesse momento, para ver que o clube tem pessoas jovens que são capazes de levar o Fluminense adiante. E citou o nome de outros profissionais do clube e me citou. E eu me senti extremamente honrado naquele momento de um profissional com a história do Parreira ter me feito esse elogio. Depois acabamos estreitando o nosso convívio, porque nos encontrávamos ali na Barra, no mercado de peixe, comprando peixe, e o Parreira faz o peixe dele no domingo, vai lá cortando o cabelo, porque o meu barbeiro é o mesmo que corta o cabelo do Parreira. A gente se conhece também do salão lá na Barra. E o Tenório, como eu falei para vocês, tem essa relação anterior de amizade ao Parreira, e conversou com o Parreira sobre a nossa possibilidade de concorrer à candidatura à presidência do Fluminense, nós dois. E por que eu chamei o Parreira aqui? Porque naquele ano mesmo de 2009, eu e o Ricardo, no final do ano, tivemos a possibilidade de assumir o futebol, o Ricardo como vice-presidente, eu como gerente, convidado, e o Parreira nos ajudou muito com conselhos naquele momento, e a gente viu esse link nessa história, 99, 2009, tricolores que querem ajudar o Fluminense nos momentos de dificuldade. Está aí o motivo da nossa camisa, né? Tricolores são todos guerreiros, nós todos aqui somos. E o Ricardo fez um convite ao Parreira para que ele pudesse estar ao nosso lado, caso a gente vença a eleição. Eu queria comunicar a vocês que mais uma vez na nossa história, o Parreira aceitou abraçar essa causa, tá? Quando eu mostrei para vocês ali a estrutura de comando do futebol, aquele asterisco, aquele consultor técnico de futebol, aquele cara que vai nos dar a luz naquele G7, é o Parreira. Ele aceitou fazer parte disso, para deixar bem claro, como a gente disse, aquele conselho gestor é um conselho não remunerado. Então a aceitação é como foi das outras vezes, de coração. Ele aceitou fazer parte do grupo consultivo do nosso G7, para nos ajudar a pensar o nosso futebol. Nós fomos vice-presidentes de futebol e sempre conversamos que o Fluminense precisava de alguém com essa história, com esse tamanho, porque é o homem que viveu lá dentro, o homem que foi campeão brasileiro, que foi campeão do mundo, que tem uma história, dirigiu outras seleções de outros países. Quem é que vai estar ao nosso lado para definir a estratégia do futebol,
para ajudar a definir o treinador, para ajudar a definir o planejamento, para ajudar a definir o conceito do que nós vamos buscar, para que a parte científica, quem é que vai estar ao nosso lado para nos orientar? Nós temos que ter a humildade de reconhecer que precisamos de um homem como Carlos Alberto Parreira. Então eu queria uma salva de palmas. Ele falou para mim que não ia falar, que ele não queria falar, mas eu não tenho como não passar o microfone para ele. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, junto com gente que a gente gosta, junto que a gente admira o Fluminense. E eu vi muita coisa aqui que eu gostei muito, demais. Eu achava que a minha profissão era uma das mais difíceis do mundo, ser técnico de futebol. Muito pelo contrário, ser presidente de um clube como o Fluminense é uma tarefa gigantesca. Pelo que eu vi aqui, Mário, você tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho, muita coisa. E, gente, há ideias aqui maravilhosas. A do estádio, então, me comove muito. Há 40 anos eu vivo dizendo, não é possível que os clubes brasileiros não tenham a vontade de ter o seu próprio estádio. A gente vê a importância do Real Madrid, do Barcelona, do Atlético Madrid, do Manchester United, do Manchester City, o orgulho que o torcedor tem de jogar na sua casa, a importância para o clube, a receita que traz, a grana que traz para o clube é fundamental. Eu estive lá no Manchester United conversando com o Ferguson, ele falou, Carlos, isso aqui é uma coisa impressionante, dia de jogos, nós vendemos todas as camisas, eles têm 300 itens licenciados. Os carnês são vendidos com um ano de antecedência, como falou o Milton, né? A importância é uma receita maravilhosa para o clube. E o orgulho de ter a nossa casa. Então, vá à frente com essa ideia. Eu entendi perfeitamente a mensagem, a viabilidade. É difícil, mas há uma frase que eu gosto muito. Todo grande sonho da humanidade, toda grande conquista começa com um sonho. Então, vamos sonhar em ter a nossa casa. Gostei muito também de reverter para Xerém. Nós que somos técnicos de futebol, achamos e falamos da importância de formar um jogador, e é preciso que haja um local adequado, próprio, bem estruturado. Por que não fazer essa receita dos jogadores da venda, reverter um pouquinho dela para Xerém? Tem um caso que me marcou muito, do Goiás, tinha um jogador chamado Luvanor, isso tem mais de 20 anos ou 30 anos, ele foi vendido para o futebol europeu, acho que para a Itália, por 4 milhões de dólares. O dono do clube, que até hoje é a mesma pessoa, ele investiu no centro de treinamento do Goiás, que é um dos maiores do Brasil. A cidade cresceu para lá, eles têm um potencial, tem um patrimônio hoje maravilhoso. Então, parabéns pela apresentação, que foi maravilhosa, que você consiga executar pelo menos 70% daquilo que foi implementado ali, que foi colocado, porque é difícil, as circunstâncias são muito difíceis, vai depender da economia, de muitas coisas, de política, e no que a gente puder ajudar e colaborar, estamos aqui às ordens sempre. Tricolor, a gente não escolhe, trajetória na vida acontece. Então o Fluminense aconteceu na minha vida, a gente ama, adora, gosta, e não tem por que explicar, ama, gosta e adora. Muito obrigado. Obrigado, Parreira. Eu queria, para encerrar a nossa apresentação, já temos o treinador aqui em cima, né? Já temos o manager, o nosso consultor de futebol, e queria fazer uma homenagem aqui, chamar os nossos guerreiros campeões, chamar o nosso Jair Marinho para subir ao palco, nosso campeão mundial, né? Obrigado, vamos nessa. Queria chamar o nosso Ailton. Tá pedindo ajuda. Campeão de 95. Chamar o nosso Ronald aqui. Também campeão de 95. Chamar o nosso Duílio. Tricampeão carioca. Chamar o nosso Paulinho, autor do gol do tricampeonato. Chamar o nosso goleiro, Paulo Vitor.
presidente, convidar o presidente Ângelo Chaves para compor aqui o nosso palco. Essa é uma parte da nossa apresentação, a nossa finalização. A gente está fazendo uma homenagem que está aí na nossa camisa, tricolores são todos guerreiros. A gente chamou essa parte de guerreiros históricos. Daqui em diante é uma homenagem a eles, a gente termina, porque na verdade a gente é fluminense porque, se vocês puderem passar só um pouquinho para cá, que vai passar um vídeo aí de homenagem. Na verdade são todos amigos que fizeram questão de estar presente no nosso lançamento, e acho que pode dizer apoiar a nossa candidatura, né? Porque fizemos reuniões também com ex-atletas e apresentamos vários projetos para os ex-atletas do Fluminense, né? Posso falar do projeto, né, do percentual como faz o Barcelona? Nós temos um sonho que por isso a homenagem a eles. A gente fez uma reunião com os ex-atletas. A gente tem um sonho de que o Fluminense possa criar algum método, algum modelo semelhante ao que tem o Barcelona, por exemplo. Eu converso muito com meu primo Paulo Henrique, que está aqui do mercado financeiro. Eu comecei conversando com ele e falei que eu queria criar algum tipo de mecanismo onde os ex-atletas do Fluminense pudessem ter algum tipo de devolução histórica daquilo que do que eles fizeram por nós. Ele pensou, nós pensamos num fundo que pudesse ajudar os ex-atletas que no momento passam por dificuldades. Nós pensamos numa série de coisas e encontramos um modelo que é o modelo que o Barcelona usa. O Barcelona tira um percentual pequenininho de cada contrato dos seus atletas que estão em atividade e reverte para um fundo de ex-atletas que fizeram a história do Barcelona. E esses atletas recebem uma remuneração mensal que vem desse fundo e, em troca, licenciam a sua imagem ao Barcelona para que o Barcelona possa usar a imagem desses atletas em todos os seus produtos, né? Em todos os seus eventos, como o time de master, como as camisas, como os filmes. Então, esses aqui são ex-atletas que ouviram essa ideia, encamparam a nossa ideia, acham que a gente pode conseguir implementar isso. E a gente, como tem os tricolores todos guerreiros na camisa, a gente vai terminar a nossa apresentação, como não poderia deixar de ser. Eu sou fluminense porque eu amo o Fluminense, claro, vocês todos, mas nós também somos fluminenses por causa deles, por causa dos títulos e por causa dos ídolos. Então eu queria que vocês prestassem atenção nessa apresentação, que é uma homenagem a eles. Depois vai tocar o nosso jingle. E para finalizar, eu queria agradecer a presença de todos. Queria dizer a vocês que nós temos uma candidatura de união do Fluminense. Não é uma candidatura de segregação, não é uma candidatura de ataques. Eu e o Ricardo não vamos admitir isso. Nós viemos aqui para fazer propostas de um Fluminense melhor ainda, tá? Então, eu não vou aceitar nada diferente disso nessa campanha. Por quê? Porque nós estamos aqui há anos, participamos. Eu fui advogado das duas gestões do Davi, das duas gestões do Orcades, das duas gestões do Pedro. Então, eu trabalhei em 6 gestões com 3 presidentes diferentes, né? Todos estavam aqui tentando fazer o melhor para o Fluminense. Ninguém vem aqui para fazer o pior. Todos eles cometeram erros e acertos, e esse é o momento de a gente, só o nível que a gente vai embora, a gente vai para dentro dos caras. Então, essa segregação, eu espero que ela acabe hoje, tá? Que a gente faça uma candidatura de construção do Fluminense. Eu peço o voto de vocês, o apoio de vocês, o carinho de vocês, tá? E vamos dar